É impossível entender os dias de hoje sem conhecer o nosso passado recente. O século XX foi responsável por grandes revoluções tecnológicas e sociais na história da humanidade. Além disso, foi o único a ser registrado por imagens do início ao fim. No vídeo de hoje, um século em 100 fotos históricas. O presidente dos Estados Unidos, William McKinley, faz seu último discurso em 5 de setembro de 1901. No dia seguinte, ele foi assassinado por um anarquista com 2 tiros. No começo do século, a Avenida Paulista, que hoje é o coração financeiro do Brasil, era a moradia oficial dos barões do café. Enquanto isso, Nova York já tinha um dos prédios mais altos do mundo naquela época. A imperatriz viúva governou a China da dinastia Qing durante 47 anos. A teoria da relatividade, publicada por Albert Einstein, provocou uma revolução e mudou a história do século XX em 1905. Aqui, Santos Dumont realiza testes em Paris para o lendário voo com o 14 bis, o que foi outra revolução histórica. Essa é Maude Stevens, uma ex-contorcionista de circo que se tornou a primeira tatuadora dos Estados Unidos. O italiano Dorando Pietri é auxiliado depois de cair perto da linha de chegada durante as Olimpíadas de Londres. Essa foi a primeira expedição a pisar no Polo Sul magnético durante o período que é conhecido como Idade Heróica da Expedição da Antártida. Nessa foto, combatentes durante a Revolução Mexicana. Esse conflito é considerado o acontecimento político e social mais importante do século XX no México. Aqui, o majestoso Titanic, em fase de construção. No ano seguinte, ele afundou em sua primeira viagem. Machu Picchu foi encontrada em 1911, mas a cidade só foi revelada ao mundo um ano depois, quando os exploradores conseguiram limpar a vegetação que escondia quase completamente as ruínas. A linha de produção criada pela Ford no começo do século revolucionou a indústria para sempre. Hoje em dia, quase tudo o que consumimos é feito em linha de montagem. Toda revolução traz seus problemas. Os acidentes de carro passaram a ser comuns. Esse aconteceu em Vancouver, no Canadá, em 1914. Aqui, o jovem Charlie Chaplin, ainda no início de sua carreira. Hoje é considerado o maior cineasta de todos os tempos. A Primeira Guerra Mundial ficou famosa pelo uso indiscriminado de armas químicas. O trauma causado nesse conflito levou ao Protocolo de Genebra de 1925, que proibiu o uso de arsenal químico no campo de batalha. A americana Ellen Kirtland se protege em uma trincheira. Ela se tornou pioneira ao fotografar a Primeira Guerra Mundial ao lado do marido. Uma máscara para respirar durante a gripe espanhola, causada pelo vírus H1N1. Entre 50 e 100 milhões de pessoas morreram por causa dessa pandemia, uma das mais letais na história da humanidade. No dia 15 de janeiro, um grande tanque de armazenamento de melaço entrou em erupção na cidade de Boston, matando 21 pessoas e causando grande destruição ao redor. Registro feito pelo antropólogo Herbert Beisdown, que arriscou sua vida em algumas expedições nos lugares mais remotos da Austrália, documentando a vida e a cultura dos povos aborígenes. Nessa foto feita em Chicago, a Ku Klux Klan reúne milhares de membros para uma cerimônia de iniciação. Essa foto, também feita em Chicago, mostra a prisão de uma mulher que desafiou a proibição de vestir roupas curtas em público. Aqui, esses 2 vendedores tentam convencer os policiais de que aquele modelo de colete é realmente a prova de balas. As drogas fazem parte da sociedade há muito tempo. Nessa foto, viciados se reúnem em uma casa de ópio nas Filipinas. Howard Carter examina o sarcófago de ouro maciço onde o faraó Tutankhamon ficou guardado por mais de 3.000 anos. A descoberta da tumba, em 1922, é considerada uma das mais importantes da história recente. A Nova Zelândia é um país de paisagens espetaculares, mas também esconde muitos perigos. Essa foto registra apenas uma das 45 vezes que esse vulcão entrou em erupção durante o século XX. Em pé está Arthur Kent,
um importante fabricante de rádio que em 1925 se tornou o maior dos Estados Unidos. Esse é um dos leões usados na clássica abertura da MGM. Se você gosta de cinema, já deve ter visto o resultado desse trabalho algumas vezes. Cena do cotidiano das grandes cidades já naquela época. Duas mulheres comprando cocaína de um traficante em Berlim. Thomas Shipp e Abram Smith são os homens que estão pendurados. Eles foram espancados e brutalmente assassinados por uma multidão de homens brancos, no estado de Indiana, acusados de assassinato e estupro. Na época, fotos de linchamento de negros eram transformadas em cartões postais, mostrando o orgulho da supremacia branca. Essa foto vendeu milhares de cópias. Depois de tudo, a suposta vítima do estupro testemunhou dizendo que aquela acusação era falsa. Diferente de seus advogados, que não demonstram nenhuma preocupação no julgamento, Al Capone parecia saber que seria condenado a 11 anos de prisão por sonegação de impostos. Foi um duro golpe para o rei de Chicago. Essa é uma das imagens mais reproduzidas do mundo. Nela, 11 trabalhadores estão aglomerados em uma viga 69 andares acima de Manhattan, durante a construção do edifício RCA. A Exposição Universal de 1933 foi uma feira mundial que aconteceu em Chicago. O trem à direita mostra que eles estavam no caminho certo sobre o design do futuro. Apaixonados pela velocidade sempre existiram. Esse foi o Grande Prêmio Francês de 1934. Mao Tse-tung ainda jovem no centro da imagem, durante a Grande Marcha dos Comunistas Chineses. Anos mais tarde, ele se tornou um dos ditadores mais sanguinários do século XX. O criminoso mais famoso da história do Brasil, Lampião e seu bando, fotografados por Benjamin Abraão Boto, o fotógrafo oficial do Rei do Cangaço. Essa foto do dirigível nazista sobrevoando a cidade de Nova York foi tirada pouco antes do acidente que ficou conhecido como o desastre de Hindenburg, onde um incêndio causou a morte de 36 pessoas. Esse episódio marcou o fim da era do dirigível. A caça ao bando de Lampião resultou nessa foto. Alguns dos cangaceiros tiveram a cabeça decepada ainda vivos, incluindo Maria Bonita. A Alemanha invade a Polônia. Era o começo da Segunda Guerra Mundial. Durante os ataques dos bombardeiros alemães sobre Londres, diversas estações do metrô serviram como abrigo. O ataque japonês a Pearl Harbor precipitou a entrada dos Estados Unidos na guerra. Soldados russos tentam avançar sobre a posição alemã nas cercanias de Stalingrado. Essa batalha foi um ponto de virada na guerra. Aqui, um bombardeiro B-17 destrói uma fábrica nazista. Esse avião lançou mais de 500 mil bombas sobre a Alemanha durante a guerra. O desembarque de 155 mil homens na Normandia, litoral da França, foi a maior invasão anfíbia de todos os tempos. O dia 6 de junho de 1944 ficou conhecido como o Dia D e representou o início do fim da Segunda Guerra Mundial. Essa foto mostra todo o horror da guerra. O lançamento da primeira bomba atômica da história praticamente dizimou a cidade de Hiroshima. Essa é a execução do médico nazista Klaus Schilling. Ele realizou vários experimentos mortais em prisioneiros e por esses crimes foi condenado à forca. O arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer projeta o prédio da ONU em Nova York. Ele também foi responsável por várias obras importantes em todo o mundo e recebeu o Prêmio Pritzker em 1988, conhecido como o Nobel da Arquitetura. Essa foto, tirada no dia 4 de agosto em Chicago, foi reproduzida em praticamente todos os jornais dos Estados Unidos. O cartaz diz: 4 crianças à venda. Mao Tse-tung proclama a fundação da República Popular da China no dia 1º de outubro de 1949, em Pequim. É quase impossível de acreditar, mas esse homem viveu há mais de 2000 anos. O corpo praticamente intacto foi descoberto em um pântano na Dinamarca e se manteve tão preservado por causa dos ácidos produzidos pelo musgo presente nesse ecossistema. Acredita-se que ele tenha sido morto como sacrifício humano durante a Idade do Ferro. Nessa imagem, um dos automóveis mais clássicos da história em linha de produção na Alemanha. Hoje em dia, as salas de cinema cobram caro pelos ingressos de filmes em 3 dimensões.
mas esta foto icônica mostra que a tecnologia 3D não é tão jovem assim. Aqui, crianças e trabalhadores alemães enfrentam os tanques russos durante a insurreição antissoviética em Berlim Oriental. Após o anúncio do suicídio de Getúlio Vargas, várias manifestações foram registradas em todo o país. No Rio de Janeiro, manifestantes atacaram 2 veículos do jornal O Globo. Um momento de confusão na fronteira entre os 2 lados de Berlim. Antes do muro, muitos alemães cruzavam a divisa sem autorização, para fugir ou reencontrar familiares que ficaram do outro lado. A Revolução Húngara de 1956 foi uma revolta popular que teve o objetivo de libertar o país dos soviéticos. Depois de uma aparente vitória por parte dos rebeldes, a Hungria foi invadida pelo Exército Vermelho, que só saiu do país em 1991. Nessa foto clássica, Sophia Loren não consegue esconder o incômodo com o decote de Jane Mansfield, que em 1955 foi uma das primeiras playmates da Playboy e até hoje é considerada um dos maiores símbolos sexuais da década de 50. Os Estados Unidos nunca foram uma unanimidade, isso é um fato. Nessa imagem, o carro do vice-presidente Richard Nixon é atacado por manifestantes nas ruas de Caracas, durante uma visita à Venezuela. Fidel Castro foi recebido com carinho em Nova York depois da Revolução Cubana. Durante sua estadia de 4 dias, o líder cubano recebeu até mesmo as chaves da cidade. Mais um caso clássico de preconceito racial. Ruby Bridges é escoltada pelos delegados federais até uma escola frequentada somente por brancos. Adolf Eichmann é conhecido como um dos maiores responsáveis pelo Holocausto. Ele só foi capturado em 1960 na Argentina e levado a julgamento em Israel. Foi considerado culpado por crimes de guerra e enforcado em 1962. Nesse ano, o primeiro single dos Beatles, Love Me Do, atingiu o número 17 nas paradas de sucesso do Reino Unido. Era o início do maior fenômeno musical da história. A primeira-dama dos Estados Unidos, Jacqueline Kennedy, tenta recolher os pedaços do cérebro do marido que tinha acabado de ser baleado mortalmente. Um dos casos de assassinato mais famosos de todos os tempos. Após o golpe militar de 64, a repressão policial passou a ser um padrão contra qualquer manifestação anti-governo. Muhammad Ali conquistou o título mundial de campeão dos pesos pesados ao derrotar Sonny Liston em uma luta histórica. Até hoje, ele é considerado o maior pugilista de todos os tempos. Aqui, um homem é hostilizado durante a Revolução Cultural na China. Em sua cabeça estão escritos os seus crimes. O famoso líder revolucionário Ernesto Che Guevara foi morto e exibido como troféu pelo exército boliviano. O argentino guerrilheiro sonhava em estender a Revolução Cubana para toda a América Latina. Em 1968, Estados Unidos e Coreia do Norte entraram em uma grande crise, depois que os coreanos capturaram um navio espião americano. Os 83 membros da tripulação só foram libertados 11 meses depois. O ano em que o homem pisou na Lua pela primeira vez também foi o ano da prisão de Charles Manson, um dos psicopatas mais cruéis que já existiram. Ele foi preso após ordenar vários assassinatos em Los Angeles, incluindo o da atriz Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses. O ano de 1970 ficou marcado pelos atos da Frente Popular para a Libertação da Palestina. Em 12 de setembro, eles destruíram 3 aviões que tinham sido sequestrados e desviados para o deserto da Jordânia. Mesmo retirando todos os passageiros que estavam a bordo, o fato que foi documentado pela mídia mundial chocou a comunidade internacional. No Sudão, as crianças também pegaram nas armas durante a Guerra Civil, que ocorreu entre 1955 e 1972. Esses são os membros dos Savage Schools, uma gangue de Nova York que se popularizou nos anos 70. Nessa foto, uma combatente Vietcong mostra que está pronta para a guerra. Na manhã de 7 de agosto de 1974, o francês Philippe Petit realizou uma façanha a mais de 400 metros de altura. Ele atravessou as Torres Gêmeas em Nova York sem proteção, apenas por um cabo de aço que ligava um prédio ao outro. Lá em cima, ele ainda dançou e brincou atravessando de um lado para o outro por 8 vezes durante 45 minutos. Petit chegou a ser preso, mas não permaneceu detido.
Esse ato ficou conhecido como o crime artístico do século. Arnold Schwarzenegger foi um dos mais importantes fisiculturistas do século XX. Em 1975, ele venceu o Mr. Olímpia pela sexta vez consecutiva, quebrando todos os recordes da época. O apartheid foi um período de muitos conflitos na África do Sul. Essa foto mostra um homem negro sendo arrastado por um policial branco. Quando ela foi divulgada, o governo reprovou a imagem. O motivo? A foto de um policial fumando em serviço era inadequada. Aqui, o membro de uma facção política tailandesa atinge o corpo sem vida de um aluno enforcado do lado de fora da Universidade de Thammasat, em Bangkok. As reações do público são divididas entre perplexidade e alegria, o que faz desse caso um dos mais intrigantes da história. Essa é uma das primeiras imagens de Osama Bin Laden como guerrilheiro. No início do século XXI, ele seria o homem mais procurado do mundo. Com a Revolução Iraniana, que transformou o país em uma república islâmica teocrática, as execuções passaram a fazer parte do cotidiano. Para John Lennon, esse era só mais um autógrafo. O que o ex-líder dos Beatles não sabia é que horas depois, esse mesmo fã que recebe sua assinatura e sorri ao fundo da foto, iria disparar 4 tiros contra ele, tirando sua vida. No ano seguinte, o Papa João Paulo II também sofreu um atentado a tiros, mas sobreviveu. O poder militar britânico foi decisivo na derrota argentina durante a Guerra das Malvinas. Esse fato gerou uma mágoa enorme entre os dois países. Um dos mais importantes chefões da máfia italiana, Tommaso Buscetta, foi preso no Brasil em 1983. A imagem de Steve Jobs com o primeiro Macintosh no colo fez dele um ícone pop dos anos 80. Ayrton Senna venceu sua primeira corrida em Portugal. Anos mais tarde, ele se tornaria um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Maradona saiu sozinho antes do meio de campo. Driblou todos os ingleses que tentaram roubar a bola de seus pés e só parou praticamente dentro do gol. Foi um dos lances mais extraordinários de todas as Copas do Mundo. Aquele golaço serviu para levantar a autoestima dos argentinos, que estavam com orgulho ferido depois da humilhante derrota nas Malvinas. Bill Gates, outro gigante da informática, demonstra o poder da memória de um CD em 1987. A ira dos palestinos entrou em erupção com protestos abertos no final da década de 1980 contra a ocupação israelense. Até hoje, esses acontecimentos influenciam nas relações entre israelenses e palestinos. Finalmente, em novembro de 89, o maior símbolo da Guerra Fria foi derrubado. A queda do Muro de Berlim representou o colapso total da União Soviética. No dia 11 de fevereiro de 1990, Nelson Mandela foi libertado após passar 28 anos na prisão, por sua luta contra o apartheid. O grupo de extrema-direita, Movimento de Resistência Africana e a Polícia Sul-Africana entraram em choque pela primeira vez em 43 anos de apartheid. Durante os tumultos, 4 pessoas foram mortas. Em uma guerra, as maiores vítimas sempre são os civis. Essa imagem, feita em um campo de refugiados somali, deixa isso bem claro. Em 26 de fevereiro de 1993, um carro-bomba explodiu no estacionamento da Torre 1 do World Trade Center em Nova York. 6 pessoas morreram e mais de 1.000 ficaram feridas no atentado. Contudo, os terroristas não atingiram o objetivo principal, que era derrubar a torre sobre sua irmã gêmea, causando um efeito dominó de devastação em Manhattan. O pênalti perdido por Roberto Baggio na final da Copa de 94 tirou o Brasil de uma fila de 24 anos sem ganhar um Mundial. Essa senhora leva tudo o que lhe restou após a invasão russa na Chechênia. Em setembro de 1996, os soldados do Talibã disparam um foguete contra o exército da Aliança do Norte em Cabul, capital do Afeganistão. Os talibãs dominaram a cidade e ficaram no poder até 2001. A ovelha Dolly só foi apresentada ao mundo em 22 de fevereiro de 1997. Ela foi o primeiro mamífero a ser clonado com sucesso a partir de uma célula adulta. A França entrou para o hall dos campeões mundiais, derrotando o Brasil por 3-0 na final da Copa de 98, em um jogo que até hoje é motivo de especulação. Em 1999, o ex-agente da KGB, Vladimir Putin, se preparava para assumir o poder na Rússia. Nos anos seguintes, ele seria um dos políticos mais influentes do mundo. E por fim,
O último ano do século XX marcou a chegada de George W. Bush à presidência dos Estados Unidos, fazendo dele o homem mais poderoso do mundo. No ano seguinte, Bush iniciou o que chamou de Guerra ao Terror, depois do atentado às Torres Gêmeas em Nova York. Mas isso fica para outro vídeo. Revoluções científicas, revoluções tecnológicas, intolerância, paz e amor e muitas guerras marcaram o século passado. O que virá daqui para frente é responsabilidade de cada um de nós. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e, claro, se inscreva no canal. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.